E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma. Eu sei que eu estive um pouco sumido, mas eu avisei pra vocês, então eu sei que vocês vão relevar, né? Ou então, o assunto de hoje veio, como sempre, de uma conversa que eu estava tendo com o pessoal que me segue no Twitter, né? Se você não sabe, meu username, né, meu nickname, meu, sei lá qual é o nome que se chama isso, minha página no Twitter é @EasyNobre, né? Igual o nome do meu canal. Não sei porque eu tô explicando isso pra você, porque eu tenho certeza que você já sabe disso, mas enfim, né? Eu tava falando no Twitter sobre medos de vários tipos diferentes, fobias irracionais, esse tipo de coisa, né? Eu já expliquei no meu site que eu tenho uma fobia bem irracional mesmo, que não tem sentido nenhum, não tem origem nenhuma, de nenhum trauma nem nada do tipo, que não é uma coisa bem reconhecida como outros tipos de medos, né? Não tem um nome técnico aceito academicamente, vamos dizer assim, que é o medo de grandes objetos submersos, né? Geralmente são fotos de navios afundados, por exemplo, e eu lembro que eu escrevi um texto, vou colocar o link aqui embaixo, sobre isso, e não sei pra que eu fiz isso, porque desde que eu escrevi esse texto, meus seguidores no Twitter mandam imagens, eles mandam fotos dizendo, olha, esse aqui é o rumor de como é que vai ser o novo iPhone 6, aí eu clico e tá lá uma foto em alta resolução de um navio afundado, né, e tal. Eu tive uma experiência recente com esse medo que na vida prática a gente eu não encontra. Por isso que eu tô falando que não há muito sentido em ter um medo que é completamente imprático, né? Eu não trabalho num porto, por exemplo, não trabalho no oceano, nada do tipo. Então, ver navios afundados não é o tipo de coisa que você... não é uma situação na qual você se encontra com frequência, né? Mas... recentemente, na minha viagem para Edmonton, eu meio que experimentei esse medo de uma forma diferente, além das fotos que ficam me mandando direto no Twitter. No shopping que eu fui lá, que é o West Edmonton Mall, que é um dos maiores shoppings do mundo, existe uma lagoa artificial e eles têm uma caravela imensa no meio dessa lagoa, né? E o hotel, né, que a gente ficava dentro do shopping, de tão grande que essa porra de shopping. Tem cassino, tem parque de diversão, tem parque aquático, é um shopping imenso. Então, a gente estava voltando de um restaurante pro hotel, por dentro do shopping, o shopping já fechado, tudo apagado, e a gente passou do lado desse barco. E o casco do barco embaixo d'água, aquela água escura e tal, foi uma coisa que me remeteu a este medo absurdo que eu tenho, que só é meio que disparado através de fotos na internet. Foi estranho ver esse tipo de coisa na vida real, por dizer assim. E aí, quando a gente tava falando sobre isso no Twitter, veio essa discussão sobre medos, né? E o que é sentir medo, do que você sente medo. E a questão que me levantaram foi, por que você, Easy, que é um ateu, teria medo de coisas sobrenaturais, né? De ET, de demônio, de sei lá do que, né? De fantasma, esse tipo de coisa. E faz sentido, porque eu sou ateu, como muitos de vocês sabem, e como a maioria dos ateus, eu já tenho também a predisposição de não acreditar em basicamente nada, não basicamente em nada sobrenatural. Eu não acredito em fantasmas, espíritos, alienígenas, nada disso. Eu sou bastante cético, né? A menos que existam provas convincentes de que alguma coisa, que um fenômeno realmente acontece, ou que alguma criatura realmente existe, eu não acredito, porque eu não vejo motivo para acreditar. Mas estranhamente, eu ainda tenho medo de, por exemplo, medo de assistir um filme de terror no escuro, digamos assim, ou sozinho em casa, ou de ler histórias. Na verdade, eu adoro ler histórias de terror. Existe um tipo de história na internet chamada creepypasta, que é um termo que deriva-se do 4chan, onde essa cultura meio que surgiu. Que são curtas histórias de terror que o pessoal coloca em fóruns, no Reddit, no próprio 4chan e tal. E eu me amarro nessas histórias, por mais que eu morra de medo, porque eu sou cagão pra caralho pra essas coisas, mas eu meio que gosto de confrontar os meus próprios medos em relação a isso. Enfim, eu tava falando sobre isso, sobre creepypasta, sobre essas histórias de terror e tal. E aí me perguntaram, mas você é ateu, por que você teria medo dessas coisas se você não acredita nelas? Como eu falei, faz um certo sentido de fato. Se você não acredita nessas coisas, faria mais sentido de que alguém que acredita em fantasma, em demônio, em aparições, essas coisas, tivesse realmente medo. E o cara que não acredita não teria medo algum, né? Eu não sei explicar exatamente por que isso acontece. Eu sei que todos nós, eu acho que todo mundo, isso é um conhecimento comum de todos. Nós temos, como humanos, temos medo do desconhecido, do que está escondido, do que está oculto. Então, por mais que você não acredite no seu amigo te contando uma história de que ele foi visitado pelo fantasma da avó dele, dependendo do contexto que você se encontra, você está no escuro, sozinho em casa, e você está lendo uma história sobre isso, a história foi bem escrita, isso vai mexer com você, por mais que você não acredite que a história realmente aconteceu. O que eu posso dizer, né? E tem alguns casos, tem um caso específico que eu posso dizer
que eu acho que a origem do medo vem mais não por causa da suposta crença no evento que está sendo reportado, mas por causa do contexto em que você ouviu a história. Esse é um exemplo mais claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Em 1995, você que é mais velho, eu tenho 28 anos, você que tem mais ou menos a minha idade talvez tenha assistido junto comigo nesse dia. O Fantástico, em 1995, mostrou uma suposta autópsia de um ET. Inclusive, um trecho do vídeo dessa autópsia eu estou usando como abertura do meu futuro programa aqui no YouTube, o Mais Que Diabo É Isso. Vai ser um programa justamente de mistérios, de conspirações, esse tipo de coisa que meio que me dá medo, contraditoriamente, mas eu acho ao mesmo tempo interessante pra caralho. Eu acho que tem muita gente que vai achar interessante também. Mas enfim, voltando à história. O Fantástico mostrou esse vídeo, né? Em 1995 eu tinha... Quem tá mandando mensagem aqui? Quem será? Em 1995 o Fantástico mostrou essa porra dessa autópsia, né? E eu tinha o quê? Eu tinha 11 anos em 95, né? Dependendo do mês, porque eu completaria 11 no final do ano, mas enfim. Eu era bastante novo e bastante, como qualquer criança, né, tinha medo de certos tipos de imagens, né, de coisas meio assustadoras. E o vídeo, se você nunca viu o vídeo a propósito, eu vou colocar também o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Ele é um vídeo em preto e branco, numa suposta sala de autópsia, né, em que tem pessoas vestidas com umas roupas lá de proteção, né, cortando o alienígena, o suposto alienígena lá. Hoje eu sei plenamente que esse vídeo é um hoax, foi um vídeo fake. Isso não aconteceu, esse alienígena era um boneco e tal. Os caras não eram médicos, eram atores e tal. Existe até tem vídeos, eu não sei agora o link, mas eu lembro que eu vi um curto documentário explicando todas as inconsistências nesse vídeo. Inclusive, se eu me lembro bem, tinha uma história de que das pessoas que aparece no vídeo, ela aparenta ter seios e... Para a época em que isso aconteceu, o escalão militar não permitiria que uma mulher estivesse envolvida naquele tipo de operação. Um negócio assim, eu não lembro agora os detalhes, mas o ponto é que o vídeo é comprovadamente falso, não é um vídeo verídico, né? Por mais que eu saiba disso, as imagens remetem ao medo que eu senti quando eu vi esse vídeo pela primeira vez. Então até hoje, quando eu revejo esse vídeo, eu sinto uma angústia, eu não consigo ver ele todo. Inclusive fazer a abertura do meu novo programa usando as imagens desse vídeo foi uma parada que me deu uma certa aflição, né? Porque eu tenho muita aversão, medo mesmo desse vídeo. Então é isso aí, eu não sei explicar exatamente por que alguém cético, ateu, que não acredita em nada dessas coisas, teria medo de histórias envolvendo elementos sobrenaturais, né? Eu sei que eu sou muito cagão pra essas coisas e, inclusive, eu comentei isso no Twitter também, o desenvolvimento desse programa tá sendo um pouco mais complicado porque eu só consigo trabalhar nele se tem alguém em casa, porque eu não consigo fazer as pesquisas e ver as imagens e puxar os vídeos e tal, estando sozinho em casa. Me dá muita agonia, eu sou muito medroso mesmo. Mas enfim, eu queria saber de você. Você tem algum medo completamente irracional ou um medo contraditório como eu, uma pessoa cética que sente pavor de certas histórias sobrenaturais, esse tipo de coisa? Se você tem algum... Ih, a bateria tá acabando. Se você sofre desse tipo de coisa, se você passa por esse tipo de coisa, coloca aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E como sempre, esse é o Daily Vlog e esse... Como é que termina o vídeo? Eu não sei mais, a bateria tá acabando e vai terminar assim mesmo. Até mais!